Olá, sejam bem-vindos. Mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz. Hoje, terça-feira, estamos aqui mais uma vez, eu, Theo Oliveira, Sidney Fernandes e você aí do outro lado, que nos acompanha pela 87 FM, pela Rádio SEAC, YouTube, Facebook e Instagram. São as redes sociais do Sidney Fernandes. E caso você tenha alguma pergunta, você pode deixar um comentário lá no nosso canal do YouTube. Sempre deixando comentário lá, Elisete da Silva, lá em Prata, na Itália, e a Vilma dos Anjos, lá em Jandira. A maioria dos nossos vídeos tem comentários delas. Assim, elas não fazem perguntas, mas sempre agradecendo aí o programa, que as palavras são bacanas, as respostas do Sidney são interessantes e reflexivas. E a gente agradece vocês, meninas, por estarem sempre comentando os nossos vídeos. E futuramente a gente vai trazendo mais nomes aqui no nosso programa. Sidney, Theo, recentemente você... Oi. desculpe interrompê-lo, mas ontem eu estava no SEAC e uma moça que começou a ouvir os nossos fagulhas e depois passou a assistir aos nossos pinga-fogo, ali de público veio confessar que ela passou a frequentar as reuniões de espiritualização graças aos nossos comentários, graças ao que ela ouviu. Não que o nosso objetivo seja o proselitismo, mas é agradável saber que as nossas palavras estão trazendo algum consolo para alguém. É bem isso, né, Sidney? E por falar em proselitismo, você acabou caindo mais ou menos no que eu ia dizer aqui. Recentemente você lançou um livro, Jesus ou Cristo, e tem um momento lá que você fala sobre aquela situação que teve na humanidade, ou crê ou morre. O que seria esse ou crê ou morre nesse momento mais negro aí da nossa humanidade, Sidney? Seja bem-vindo ao Fagulhas da terça-feira. Infelizmente, quando o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, por questões mais políticas, inverteram-se as coisas. Aqueles que perseguiam os cristãos passaram a ser os cristãos. E aqueles autênticos cristãos voltaram a ser perseguidos. Ora, a partir dali, aqueles que não tinham no seu coração a bondade, a tolerância, a resiliência que o bem nos provoca, seguindo os conceitos do Cristo, esses resolveram impor o cristianismo a todas as criaturas da terra. Aí surgiram as cruzadas, cujo objetivo era reconquistar as terras santas perdidas. Mas era um bando de pessoas assim, sem qualquer escrúpulo. Encontrasse uma aldeia cristã ou não, eles estupravam, matavam, queimavam. E tem até uma frase de um deles lá que ele não tomaria banho enquanto não conseguisse encontrar as terras santas de volta. E também uma expressão de um deles, quando estavam conquistando a terra dos cátaros, que ele pergunta para o comandante: como é que nós vamos identificar os cristãos? E ele respondeu: matem todos, Deus saberá escolher quem são os seus. Essa selvageria era em nome de Jesus, em nome de Deus. Eram criaturas que tinham que acreditar no Cristo. Mas, pelo amor de Deus, hein? Acreditar no Cristo na marra, sob ameaça, sob tortura, através de pessoas que não estavam seguindo, cumprindo as suas leis, fica meio complicado. Isso, inclusive, provocou lá na frente, depois, uma descrença total em relação a Jesus e o seu evangelho. E houve uma época em que as pessoas acreditavam apenas no Sermão da Montanha e os demais itens do evangelho não. Por quê? Porque supostamente Jesus estaria por trás toda aquela violência, aquela tortura, aquele mal. Ou crê ou morre, é essa história. Goela abaixo. As pessoas teriam que se tornar cristãs, ainda que os seus detratores, os encarniçados que obrigavam as criaturas a serem cristãs, não fossem autenticamente, não tivessem comportamento
comportamento autêntico de um cristão.